Então, de volta, pessoal, continuando aqui nosso item 2.8, aqui nossa parte 3. Falar aqui sobre Public Ledgers, ainda um pouco meio vinculado aí ao conceito de blockchain. Esse Distributed Ledger ou Public Ledger são hospedados por vários sistemas na internet. Esse ledger aqui seria como se fosse o livro razão que eu comentei na aula passada. Fornece redundância e suporta ainda mais a integridade do blockchain como um todo. É possível reverter eventos do blockchain, mas apenas para uma versão anterior de quando o evento ofensivo, ou que aconteceu ali, que você não quer, foi adicionado. Todos os outros eventos desde o ocorrido também devem ser descartados. Com o livro razão público, esse procedimento só pode ser realizado se mais de 50% dos sistemas concordarem com a reversão. Como eu expliquei na aula passada, você tem lá os nós participantes desse blockchain, e aí aconteceu algum tipo de erro ou coisa do tipo. Ou você pode, por exemplo, tentar fazer uma alteração. Se não rolar aqui, esse 50% não vai conseguir. Então, querendo ou não, isso acaba tornando o sistema um pouco mais seguro. Falar um pouquinho agora sobre o conjunto de cifras. É uma coleção padronizada de algoritmos de autenticação, criptografia e hashes usados para definir os parâmetros de segurança para uma comunicação de rede. Na maioria das vezes, esse termo está relacionado com conexões TLS, que a gente já viu isso também, acho que lá no domínio 1, né? Cifras de fluxo, stream ciphers, são mais adequadas para criptografar os dados quando todo o conteúdo original não está prontamente disponível, como transmissões ao vivo ou streaming. Já as cifras de bloco são usadas para criptografia em massa, quando um grande conjunto de dados está disponível e precisa de proteção, como arquivos grandes ou arquivos de sistema, do sistema operacional. A maioria dos algoritmos de criptografia modernos implementam algum tipo de cifra de bloco. Eu trouxe aqui para vocês uma diferenciaçãozinha básica aí para vocês entenderem um pouco melhor. Pode ser que algumas questões tragam isso daqui que eu já vi. Cifra de bloco, a criptografia em um bloco de comprimento fixo. Bloco, cifra de bloco. Cifra de fluxo é uma criptografia bit a bit. A cifra de bloco ela é mais complexa e lenta, porque você tem que pegar ali um bloco de dados e criptografar ele. Já como a cifra de fluxo aqui é bit a bit, tá vindo os dados, ela vai criptografando, ela tem alta performance e requer poucos recursos. A cifra de bloco requer preenchimento para completar um bloco, caso o bloco lá tenha um valor menor do que o bloco. Já a cifra de fluxo ela não requer preenchimento. Por quê? Porque ela é o bit aqui, criptografia bit a bit. Aqui, bit a bit. Foca nisso aí. Qual que é o menor tamanho de dados? É um bit, pô. Então, não tem como, nós temos de preenchimento. Isso aqui eu já vi em questão. Menos suscetível a inserções maliciosas, a cifra de bloco, você pegou um bloco fixo ali. Já de fluxo, ela é mais suscetível, porque essa questão do fluxo e tudo mais. A maioria dos algoritmos simétricos são cifras de blocos. As cifras de bloco podem operar em modos, podendo operar como cifras de fluxo. O único erro pode comprometer um bloco inteiro na cifra de bloco. Já na de fluxo, um erro em um bit não afetará necessariamente os bits subsequentes, porque a criptografia bit a bit ali. Se der um problema no bit, não significa que ele vai dar problema nos outros também. Falar aqui um pouquinho agora sobre criptografia simétrica e assimétrica. Eu não sei se a gente já chegou a tocar nesse assunto assim um pouco mais claro, porque já tanto item aí que a gente já viu. Mas criptografia assimétrica é frequentemente chamada de criptografia de chave pública, apesar desses termos não serem exatamente sinônimos. Lembra que eu falei lá na primeira aula aqui do item 2.8? Já adiantando, é justamente esse ponto aí. Todo sistema de criptografia de chave pública é assimétrico, mas existem sistemas assimétricos que não são de criptografia de chave pública, como o Diffie-Hellman, por exemplo. Para cada comunicação é necessário um par de chaves exclusivo. A chave privada deve ser mantida privada e segura, como o próprio nome já diz, e a chave pública deve ser distribuída livremente. Apesar de serem relacionadas matematicamente com a chave pública, não é possível gerar a chave privada. Se você tiver uma, você não consegue arrumar outra. A criptografia simétrica também é chamada de criptografia de chave privada ou criptografia de chave secreta.
Na criptografia simétrica, utilizamos a mesma chave para criptografar e descriptografar, ou decriptografar, enfim. Os dados, por exemplo, DS, Triple DS, AES, Blowfish, Twofish e outros aí. É mais rápida que a assimétrica, porque você tem só uma chave só e, enfim, o procedimento é mais simples. Lightweight criptografia, né, criptografia leve, digamos assim. Ela descreve os métodos criptográficos utilizados em cenários restritos ou de recursos limitados, onde não se pode utilizar os métodos comuns. Muito utilizadas em smart cards, sensores ou tags RFID. Então, criptografia leve, a gente entende aqui a criptografia para um cenário mais restrito. Falar aqui um pouco sobre esteganografia, que é o processo de esconder os dados dentro de outros dados. Normalmente em arquivos multimídia, como imagens, áudio e vídeo. Pode usar senhas e até mesmo criptografia para dificultar a extração dos dados. Pode ser usada para detectar roubo, fraude ou modificação quando a comunicação oculta é uma marca d'água. Essa questão de esteganografia o pessoal utilizava um tempo atrás para evitar pirataria. Né? Você comprava, alugava lá o DVD e tal, ia clonar ele lá. Dava ruim porque tinha alguns dados ali que criptografava, alguns arquivos e tudo mais, aí a mídia ou o gravador ali, o programa, ele detectava aquilo e não conseguia fazer a cópia. Arquivos de áudio podem ser usados como hospedeiros de materiais codificados por esteganografia. A codificação pode ser baseada em frequências fora da faixa normal da audição humana, então tem como fazer esteganografia em áudio. Os vídeos também podem ser usados como hospedeiros de materiais de criptografia. A codificação pode usar métodos baseados em áudio ou imagem, faixas de áudios adicionais ou até mesmo alteração do codec de vídeo. E a parte de imagem, que eu acho que é uma das mais comuns, fonte da minha cabeça, arquivos de imagens podem ser usados como hospedeiros de materiais codificados por esteganografia. A codificação geralmente é baseada em manipulações de cores a nível de pixel. Ou às vezes você consegue colocar ali uns dados no cabeçalho antes, enfim. Mas pelo menos que eu mais vejo é essa parte que eu mais vi, né? Essa parte de esteganografia em imagens. Criptografia homomórfica é um campo emergente e fornece esquemas criptográficos que permitem que os dados criptografados sejam processados sem antes serem descriptografados. A gente já viu esse termo nas aulas passadas. E essa utilização proporciona níveis de proteção mais elevados, já que os dados não são expostos e é útil em cenários em que os controles de privacidade de dados devem ser garantidos em configurações compartilhadas. Basicamente, você consegue usar o dado sem descriptografar, você consegue trabalhar com ele criptografado. Muito mais seguro. Obviamente, você deve precisar muito mais de processamento também. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Na próxima parte, a gente vai falar aqui sobre os usos comuns, né, aqui de criptografia e a parte de limitação. Então é isso aí, forte abraço, vejo vocês na próxima aula.